Messiânico escreveu no capítulo 59, versículo 1 e 2, que Deus não está com seus braços encolhidos para que não possa salvar, e nem seus ouvidos tapados para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação de vós e vosso Deus. Iniquidade é pecado, iniquidade é transgressão contra a palavra de Deus. Iniquidade e pecado é errar o alvo, errar o caminho que conduz aos céus de glória. Muitos pensam que todos os caminhos podem levar a Deus, mas Jesus Cristo disse em São João capítulo 14 e versículo 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. O único caminho que conduz aos céus de glória chama-se Sagradas Escrituras. Não adianta você fazer penitência, romaria, pagar voto, aleluia, fazer sacrifícios, aleluia, porque Deus não se agrada dos tais. Deus quer que o homem entre por dentro desta palavra e tenha o compromisso de andar nesta verdade e praticar a sua justiça e guardar esta palavra no seu coração como verdadeiro tesouro para alcançar a vida eterna, aleluia, o direito de entrar pelas portas na cidade santa. Jesus Cristo consumou tudo na cruz do Calvário, e estamos vivendo esse tempo no fim, no qual Jesus Cristo virá outra vez nas nuvens do céu de glória, para arrebatar da terra os seus eleitos, os seus escolhidos, os santos, os salvos, aqueles que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Está registrado no Salmo 37, versículo 5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o demais ele fará. Atos dos Apóstolos, capítulo 16 e versículo 31. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Esta é a poderosa promessa de Deus que está escrita em 1 João capítulo 2 e versículo 25. Esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. E a vida eterna está em Jesus Cristo de Nazaré, aquele que revelou ao Pai a humanidade, aquele que apontou o caminho para a salvação e a vida eterna através da mensagem da cruz. E a mensagem da cruz é loucura para o que perece, mas para nós é poder de Deus, para os salvos, aqueles que creem nessa palavra da vida eterna. Quero ler uma palavra que se encontra em Romanos, capítulo 8, e versículo 1. A nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Palavra de Deus. Quando o homem se chega a Deus, através da sua verdade, da sua palavra, começa a obra do Calvário na vida do homem. Porque o sacrifício foi perfeito e aceitável pela parte de Deus. Jesus Cristo, derramando seu sangue puro e inocente na cruz do Calvário, até a última gota. E diz a Bíblia que através do seu sangue nós somos purificados de todo pecado. O sangue de Jesus Cristo tem poder de nos limpar de toda injustiça, de toda transgressão, de toda iniquidade, de todo pecado. Jesus Cristo é conhecido como advogado. Está escrito em 1 João capítulo 2 e versículo 1. Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado, Jesus Cristo. Ele é a propiciação, ele é o sacrifício pelos vossos pecados, não só os vossos, mas por todo mundo. Ah, mas para mim não tem jeito, eu matei, eu roubei, eu menti, eu enganei. Aleluia! Mas a Bíblia diz que aquele que confessar o seu pecado e deixa, alcança a misericórdia. É a obra perfeita de Jesus Cristo. Está registrado que Jesus Cristo, quando assuntou ao céu,
Aleluia! Ele deixou seus seguidores a seguir o seu exemplo, levando as boas novas da mensagem do céu, da mensagem de salvação, de graça. Mas ele disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E eles permaneceram na presença de Deus, buscando a face de Deus em oração e aguardando a promessa que está escrito em Joel capítulo 2 e versículo 28, que no tempo do fim, nos últimos dias, Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. O Espírito Santo tem, aleluia, compromisso de cuidar e zelar pelos escolhidos de Deus. O Espírito Santo tem o compromisso de guiar o homem, aleluia, que aceita Jesus Cristo em toda a verdade. O Espírito Santo tem o poder de revelar a palavra de Deus no coração do homem, convencendo o homem do pecado, do juízo e da justiça eterna. Esta é a obra que se manifesta dentro do coração do homem. Jesus Cristo disse: o meu reino não vem com aparência exterior, ele está no meio de vós. Ele é manifestado quando o homem abraça a mensagem do Evangelho e tesoura no seu coração. E o Espírito Santo é água viva. A palavra de Deus é como corre como um rio de água, limpando o coração e a alma do homem de todo pecado, de toda maldade e de toda injustiça. Esta é a obra. Quem realiza é o Espírito Santo de Deus, que vem morar dentro do homem. Está registrado na palavra de Deus que Deus não habita em templo formado por mãos de homens. Ele habita dentro daquele que abre o coração e recebe a palavra de Deus pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador, abençoador daqueles que o buscam. Esse é o meio no qual o homem se aproxima de Deus, porque sem fé é impossível agradar o Todo-Poderoso. Mas os homens estão mentindo, os homens estão querendo enriquecer através da fé alheia. E começam a botar um jugo nos ombros dos homens, dizendo que você tem que pagar por salvação, por vida eterna, por milagre, por cura, por salvação, por libertação. Esse é o falso evangelho. E Jesus Cristo disse que no tempo do fim se levantariam falsos profetas, falsos cristos. O apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro instruíram a igreja que no tempo do fim se levantariam lobos no meio do rebanho e fariam o negócio do rebanho. E estamos vivendo esse tempo no fim, no qual estão explorando, enganando, mentindo, adulterando a palavra de Deus para arrancar os bens do homem. Falso evangelho. Por isso nós devemos examinar as Escrituras. E está registrado em São João capítulo 5, versículo 39. Examinai as Escrituras e procurais encontrar nela a vida eterna, e são elas que falam de mim, disse Jesus Cristo. A humanidade está caminhando para o tempo do fim de todas as coisas. A terra entrará num colapso. Haverá escuridão na face da terra, 3 dias e 3 noites. Palavra de Deus. E os cientistas e os estudiosos estão advertindo a humanidade que haverá o reset mundial, o apagão, e vai sumir o dinheiro das contas, vai sumir o dinheiro, e vai vir a marca da besta, que está escrita em Apocalipse, capítulo 13. E o número da besta é o número do homem, 666. Está registrado que aquele que não tiver a marca na sua mão direita ou na testa não poderá comprar e vender coisa alguma. E aquele que for marcado perderá a sua salvação em Cristo Jesus. E por isso é necessário o homem buscar a presença de Deus. E buscar a sabedoria que vem do alto, perfeita, imutável, que não há sombra de dúvida e nem de variação. E o Espírito Santo,
que mora dentro do homem que aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor Salvador, dará revelação, entendimento da palavra de Deus. Porque o homem natural e o homem carnal não compreendem as coisas de Deus, que são de cima, são espirituais. Mas o homem espiritual, quando passa a transformação do novo nascimento, que está lá em João, capítulo 3, ele começa a entender a mensagem de Jesus, a mensagem do céu, a mensagem de Deus que pode trazer salvação e vida eterna ao coração do homem, à sua família. Por isso, nós anunciamos esta palavra, que é de Deus, não é do homem. Porque os homens na terra, muitos estão cansados de palavra de homem. Que engana, que mente, que promete e não cumpre. Os egoístas, presunçosos, arrogantes, que mercadejam a palavra de Deus, estão usando as pessoas para enriquecer, usando o nome de Deus, usando o nome de Cristo Jesus, dizendo que Deus está falando para sacrificar tudo no altar de Deus. Mas a palavra de Deus diz que o sacrifício já foi pago na cruz do Calvário. O resgate da salvação, o resgate da alma do homem, apontando o caminho da salvação, que é o Senhor de glória, através de Jesus Cristo de Nazaré. De Jesus Cristo disse: está consumado. Era necessário cumprir a promessa que estava lá em Gênesis, capítulo 3:15, que a serpente feriria o filho do homem no calcanhar, mas esse pisaria na cabeça da serpente. E quando Jesus Cristo entrega seu Espírito, ele descendeu às regiões mais baixas da terra, porque era necessário cumprir a reta justiça de Deus. E ele vai para o profundo abismo, no lugar de escuridão, lá onde estava o diabo, a antiga serpente, o enganador, o usurpador que queria tomar o lugar de Deus nos céus de glória. Mas Deus viu a iniquidade no seu coração e expulsou lá do céu de glória para a profundeza do abismo. E Jesus Cristo começa a descer em meio à escuridão, iluminando aquele lugar e abrindo o caminho até onde estava o Satanás, o diabo. E deu ordem para o diabo ajoelhar e colocar a cabeça no pó. E pisou na sua cabeça e tomou as chaves do inferno e da morte. E disse: todo o poder me foi me dado nos céus e na terra. Jesus Cristo levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, até mesmo aos rebeldes. Diz a palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo 68, versículo 18. Jesus Cristo triunfou sobre a morte. Jesus Cristo palmilhou esta terra e venceu o pecado. Ele venceu a tentação através da palavra de Deus que ele entesourou no seu coração. E praticava e ensinava esta palavra à multidão que se chegava a ele.